Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, falando sobre o surgimento do pecado. O pecado começou verdadeiramente quando Lúcifer, também chamado de Satanás, inchado de orgulho por causa de sua perfeição, por causa de sua beleza, pela sua extraordinária inteligência, ele realmente acreditou que seria possível exaltar-se acima do próprio Deus, estabelecendo a si mesmo como a autoridade suprema do universo. A ação de Satanás não se limitou ao reino celestial. Nem bem Deus acabara de criar o primeiro casal humano, Satanás começou a propagar sua rebeldia à face da terra mediante a sua astúcia. De acordo com Romanos capítulo 5 e versículo 12, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. As palavras da serpente foram extremamente sedutoras ao tocar no que poderia ser a mais secreta ambição do homem: tornar-se igual a Deus, assumir o seu lugar pelo conhecimento do bem e do mal e ser talvez uma nova divindade. Pecado semelhante ao do próprio Lúcifer no princípio. O texto de Gênesis 3 e 7, numa tradução literal do texto em hebraico, diz que depois de haverem comido do fruto proibido, os olhos dos dois se arregalaram. Em uma nova versão, se abriram, ou seja, os seus olhos se abriram. O sentido aqui leva a crer que houve uma espécie de enrubescimento interior, queimando-lhes a alma, como se algo estranho tivesse penetrado neles. Realmente, naquele instante, aconteceu algo terrível que lhes violentou a alma. O pecado deixou de ser ato de transgressão para se tornar numa força maligna, dominadora, que passou a exercer influência sobre toda a vida e existência do homem. Pronto. O mal estava consumado. O homem agora só poderia reencontrar o seu estado original de pureza e inocência que acabara de perder com a salvação propiciada por Jesus Cristo, Filho de Deus. Pelo contexto original das Escrituras, entendemos que Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Os anjos foram criados para servi-lo, mas Deus anelava por comunhão. Deus queria se relacionar com um povo especial, de sua exclusiva propriedade, que ele pudesse compartilhar dos seus segredos e de sua glória. O que aprendemos no relato de Gênesis é que o mal introduzido no universo nada mais foi do que uma grande revolta contra Deus. O homem, de forma insana, rebelou-se contra o verdadeiro Deus. Adão caiu na tentação perpetrada pela serpente e as consequências foram terríveis. Entre outras coisas, o critério de julgamento dos pecados da humanidade passou a ser baseado em uma tríade: crime, culpa e castigo, além de várias outras maldições que foram assim proferidas por Deus. Em Gênesis 3, 14 a 19, encontramos a súmula da sentença de Deus sobre os três envolvidos no pecado. O castigo para a serpente. Deus proferiu maldição para a serpente e depois para o diabo, que havia usado a serpente como seu instrumento. Deus amaldiçoou a serpente e também a terra, mas em momento algum amaldiçoou Adão.
Desde o princípio, Deus tem agido com misericórdia para com o homem. E este é o motivo de não sermos consumidos. A palavra maldita é o oposto de bendita. Amaldiçoar significa rejeitar, interditar. Tem o sentido de estar em uma situação que proíbe a vinda de qualquer bênção. Aí vem o castigo da mulher. Deus castigou a mulher com as dores de parto e a submissão ao marido, conforme Gênesis 3:16. Mas não a castigou com maldição. Pelo contrário, mesmo naquele momento de castigo para ela, concedeu-lhe de certa forma o perdão, dizendo-lhe que traria o Salvador ao mundo. Aí veio o castigo do homem. Da mesma forma que o trabalho da mulher efetuado no lar tornou-se difícil e doloroso, o trabalho do homem no campo também seria dificultado. No Éden, antes do pecado, Adão era apenas um administrador. Agora, expulso do jardim, ele teria que lavrar a terra. Graças a Deus, atualmente, todas as maldições são revertidas ou resgatadas por intermédio da cruz de Cristo. Com a expectativa da morte, Adão perdeu o privilégio de viver para sempre, trazendo o mesmo juízo a toda a humanidade. As facilidades encontradas no jardim do Éden terminaram. Adão enfrentaria obstáculos e teria de suar para lavrar a terra, plantar e conseguir a colheita. A desobediência do homem não só afetou a ele e a mulher, mas a toda a criação. O novo nascimento é espiritual. A Bíblia é generosa em dar detalhes sobre a operação de resgate da humanidade e também de sua aplicação na vida das pessoas. Em primeiro lugar, seria atendida a tríade crime, culpa, castigo. A implacável pena de morte, instrumento de punição do pecado, teria que ser executada. Alguém teria de morrer, ou o próprio transgressor, nesse caso, o homem pecador ou alguém tomando o lugar dos pecadores. Morte implica em derramamento de sangue. Por isso o sangue foi dado como instrumento de expiação. Paulo afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, lemos que a salvação é um ato inteiramente de Deus por meio de sua graça, mas que requer de nós crença e apropriação. Em Romanos 10, 9 e 10, encontramos que a salvação é efetivada se o homem reconhecer e confessar o significado real da morte e da ressurreição de Jesus. Em Atos 3:19, temos a ênfase de Pedro sobre a obrigatoriedade do arrependimento dos pecadores e da conversão com a devida confissão. A ação executiva do Espírito Santo é destacada em Romanos 8:2, quando lemos que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Está detalhada, tudo isso está detalhado em Deuteronômio 30, versículos de 11 a 15. Agora, como acontece o novo nascimento? Chama-se novo nascimento a transformação produzida pelo Espírito Santo na personalidade humana através da fé em Jesus.
Para que o Espírito Santo opere este novo nascimento, é necessário que o homem pecador se converta, ou seja, que ele creia na palavra de Deus e em Jesus Cristo como Salvador. Ele precisa ter fé. Ele precisa sofrer a mudança de mente e de coração em relação às coisas de Deus, isso é arrependimento. Essa conversão é manifestada por meio de uma confissão pública. A Bíblia descreve o resultado do novo nascimento em João, capítulo 1, versículos 11 a 13, 2 Coríntios 5 e 17, 1 de Pedro 1 e 23, a conversão leva o novo crente à necessidade da santificação, pois é um bebê espiritual que precisa crescer. De fato, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas ainda resta uma obra de aperfeiçoamento em nosso caráter, que é o que chamamos de santidade ou crescimento espiritual. E com certeza nós vamos falar disso em uma outra oportunidade. Deus abençoe sua vida